Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler hoje em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Depois também no capítulo 11, versículo 1. No primeiro momento nós temos: sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o nosso tema desse momento. Sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então veja bem, a fé é o firme fundamento. Sem fé nós não veremos a Deus. Não veremos a Deus. Só que o que é essa fé? Essa fé é essa esperança junto com uma certeza, que é a crença. Então nós temos que ver sobre esses dois aspectos. Não é? Então, para agradar a Deus, nós temos que acreditar que, primeira coisa, que Deus existe. Como é que a gente vai agradar a Deus se nós temos uma convicção que Deus existe? E se Deus existe, se Deus existe, e se nós fazemos aquilo que agrada a Deus, nós estamos com Ele. Se nós não estivermos, não acreditarmos em Deus. Mas acreditar em Deus não é falar eu acredito em Deus. Acreditar em Deus é ser fiel. Além de ter a promessa, é de ser fiel a Deus. É muito fácil falar que Deus é fiel. Mas a questão de Deus é saber a nossa fidelidade. Se nós cremos, se nós temos uma firme convicção, né, que é o fundamento daquilo que a gente espera de Deus. Não podemos duvidar. Se você duvidar, acaba tudo. Agora, se você acredita mesmo que Deus existe, o que é que Deus nos oferece? Deus nos oferece uma vida aqui na terra de prazeres, de alegria, sem enfermidade, com prosperidade. É isso que Deus nos oferece. O que Deus nos oferece aqui na terra? Na terra, Deus nos oferece que nós teremos dificuldades, que nós teremos problemas, que nós sofreremos enfermidade, que nós seremos traídos, que nós seremos acusados, apedrejados, como foram os apóstolos. Isso Jesus fala que nós vamos sofrer. Mas a esperança que Ele nos dá não é dessa vida. A esperança é a vida eterna. A esperança que nós temos em Jesus é que nós vamos morrer ou Ele vem nos buscar para viver com Ele. Esse mundo, nós somos passageiros. Nós estamos aqui de passagem, o nosso tempo é curto. Quem já viveu mais sabe. Ontem mesmo nós éramos crianças. Nós tínhamos pai e mãe. Hoje nós somos do pai e mãe. Os nossos filhos já têm filhos e nós temos netos. E o tempo está passando e várias pessoas que conviveram com a gente já foram. Daqui a pouco nós vamos. E nós vamos ficar aqui lutando por isso. A certeza que nós precisamos é que nós vamos estar com Jesus. E podemos começar a estar com Jesus hoje. Ou já poderemos estar há mais tempo. Por quê? Porque em 1 Pedro diz que: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso que nós somos aqui. Povo chamado, povo escolhido, povo diferente, que não vive na mistura com todo esse mundo, com toda essa confusão, que somos separados, que somos santificados. É isso que nos dá força.
E para isso nós não podemos viver para nós. Nós temos que viver para Deus. Toda vez que nós vivemos para nós, que nós amamos mais a nós do que a Deus, que nós amamos as coisas que nós temos, que nós amamos as coisas que nós queremos mais do que a Deus, nós não temos paz com Deus, não teremos paz com Deus e logo não teremos a vida eterna. E Deus nos chama a atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a aplicação daquilo que nós cremos, dos nossos valores, das nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós valorizamos, porque é aí que nós gastamos nosso tempo, é aí que nós gastamos os nossos recursos, é aí que nós gastamos tudo, é aí que nós não queremos ser os melhores que os outros, mas nós queremos ser aquele que serve e não aquele que é servido. Mas aquele que não está em Cristo, ele quer ser o melhor. E quer ganhar mais, ainda que eu tenha que matar, que eu tenha que roubar, que eu tenha que fazer o que quiser, que eu posso tratar o outro mal, não importa. Eu posso falar da vida do outro para piorar ele, para jogar ele para baixo, para que eu fique para cima. Isso não é de Deus. Não é isso que agrada a Deus. Então, a nossa fé tem que ser em agradar. E o que consiste em agradar a Deus? Fazer a vontade de Deus e não a nossa. Não é fazer a de Deus e a nossa, não. Jesus veio ao mundo, nunca pecou, porque ele nunca fez a sua própria vontade. Ele só fez a vontade do Pai. E nós temos que ser semelhantes a Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a gente deixa para trás, às vezes, uma questão que parece tão resolvida para nós, às vezes não é. Será que realmente nós cremos e nós temos fé em Deus? Eu não estou falando isso para aquele que está aí na rua matando, roubando, estou falando para nós que estamos aqui na reunião, para nós que estamos na igreja, que achamos que estamos fazendo tudo que Deus quer e que está certo da salvação, mas não faz aquilo que agrada a Deus. E um dia vai descobrir que você não tem a salvação, porque você fazia as coisas para você, em função de você mesmo, que não viviam como família, como nação, como um povo escolhido de Deus. Povo, gente, é gente que tem os mesmos valores, que acreditam nas mesmas coisas, que se ajudam mutuamente. Isso é povo. Fora disso não é povo, é um ajuntamento de gente. Se tem uma guerra, vai todo mundo lutar por aquele povo, ainda que vá morrer. Isso é nação. Mas será que somos nação? Um está ali doente, nós vamos lá acudir, vamos para lá, vamos ficar lá. Vamos limpar as feridas, vamos atender os gritos de dor que o outro está fazendo, ou estamos sentados na nossa casa assistindo uma televisão, curtindo uma novela, vendo noticiários, assim, todos produzidos para poder te prender a atenção e contar quanto mais de graça, de desgraça, né? E fica se alimentando daquilo, é isso que agrada a Deus? Ou prazer na lei de Deus, ou prazer de estar ali proclamando o reino de Deus, que nós fomos chamados para isso. Então, eu queria que a gente pudesse pensar nessa noite, quem somos nós? Sabemos o seguinte, realmente, eu falo que eu creio em Deus, mas você fala, e você realmente acredita. Eu fazia, quando eu trabalhava com desenvolvimento de pessoas, e um dia eu descobri que eu falava muita coisa, eu pregava e falava da Bíblia, sem citar a Bíblia. Eu comecei a descobrir isso porque alguém de vez em quando me procurava, vem cá, esse negócio que você falou aí não está na Bíblia? Eu falei, como assim? Porque, por exemplo, uma pessoa para se engajar com uma coisa, numa equipe, fazer um bom trabalho, a primeira coisa que ela tinha que fazer é acreditar naquilo que era o proposto, com a meta que ele tinha. E que ele tinha, um tinha que ajudar o outro, senão não conseguiria chegar naquele resultado. E foi a primeira coisa que leva você a ter um desempenho forte é a sua crença. Aí eu fazia uma brincadeira com eles, eu pegava uma batata inglesa, crua, bem dura, pegava um canudinho de suco, daquilo que você amassa na mão assim, né?
A Esther deve lembrar, não sei quem mais que já viu fazer. Esther já viu, já, Esther? Esther já viu. Então, aí eu falava assim, quem acredita que esse canudinho amassavam assim na mão, um molinho, pegava uma batata, batia nela, jogava no chão assim, pode num segundo atravessar essa batata. Ficava olhando, quem acredita? Parecia ninguém. Aí de repente um falava assim, eu acredito. Uns dois ou três, eu acredito. Ok, vou pegar, quero agora que esse que acredito que vem aqui na frente para furar a batata. Não, eu acredito que você fure, não eu. E às vezes nós estamos falando assim, não, eu acredito que você vai lá, que você faz. Não, eu não vou fazer não. É que você que tem que ser assim, desse jeito. Mas eu não sei não. Com Deus não é assim. Deus não quer só que você fale. Levanta da cadeira, vem cá e faz. E aí, muito raramente surgia alguém que saía da cadeira, vinha lá e tentava, ele não conseguia. Mas tinha algum outro que ia lá, tentava, não acertava da primeira, não acertava da segunda, mas na terceira vez ele acertava. Eu falei, gente, olha a diferença de engajamento que você tem com um propósito. E você sair, levantar e colocar que você acredita que isso pode ser feito. Depois que você acredita que você possa fazer isso. E depois que tudo passava, eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, a mãe dele teve talidomida e ele não tinha, só tinha o braço, uma parte só, um antebraço, e o outro, ele não tinha a mão, só a munheca. E aí eu chamava ele depois para poder furar sem mão e sem braços do outro lado. Ele pegava parte pequena do braço, o outro, sentava numa cadeira, prendia a batata entre as pernas, fazia o canudinho e furava. Eu lembro que eu fiz isso, tinha mais de 300 pessoas num hotel no Rio de Janeiro. O pessoal levantou e ovacionou e aprendeu o conceito. Estou falando isso para aqueles que não faziam o propósito de Deus. E eu falo, e agora nós, para fazermos o propósito de Deus? Nós levantamos pelo menos da cadeira? Nós pelo menos acreditamos que Deus faz, se você não pode fazer através de Deus, pelo menos que só Deus, ou que o irmão faça. Por que eu vou levar para o irmão orar lá? Por que não? Por que eu não oro por ele? Por quê? Você não faz parte dessa nação santa. Onde está a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Saímos de nossa casa, saímos de onde está, e vão sair, e vão atender, e vão falar, e vão conviver. Porque Deus vai nos dar a resposta. Com certeza teremos a garantia de um dia estar lá com Ele. Não que hoje você vai resolver todos os seus problemas. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. À medida que você anda com Deus é que cuida de você. Nós não somos capazes de resolver os problemas que nós temos nesse mundo. Não somos. A não ser com o que Deus nos ensinou a fazer. Andam juntos. Seja um só com o outro. Onde tiver dois juntos, se um cair, o outro levanta, um levanta o outro. Esse é o grande segredo. Não seja individualista. Isso não é propósito de Deus. Vamos nos ajudar mutuamente. Vamos conviver. Não vamos só ficar ouvindo e não praticantes da palavra. Sejamos praticantes da palavra. Que essa palavra entre no nosso coração. Que a gente possa no dia seguinte, amanhã, hoje à noite, refletir, meditar e pedir: Deus, muda minha vida. Muda minha vida. Às vezes quando alguém fala assim, mas eu não acredito em Deus, fala, deixa eu pedir uma oração para Deus fazer uma coisa ruim com você. Mas você tem que concordar comigo, e a pessoa grita, não aceito isso. Por que você não aceita? O que é que tem dentro de você que não deixa você pedir um Deus que você não acredita que existe? E você não deixa eu pedir para um Deus que você não acredita e acha que não existe? Medo de que você tem? É o que está aí, o Espírito de Deus batendo aí no seu coração. É que o diabo morre de medo de passar por uma prova dele e ser desmoralizado.
E a pessoa grita, grita porque o diabo fala, não vai. Não vai porque o diabo acredita mais em Deus do que nós. Ele sabe que Deus é poderoso. E aí ele foge. Vamos viver uma nova vida, uma vida nova com Deus. Vamos andar direito, porque não vale a pena vivermos no engano. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus nos dê paz, que nos dê vontade de querer viver uma vida melhor com Deus. Amém? Quem nos ajuda hoje? Eu vou pedir Miriam para fazer o louvor. Ah, sim. Isso mesmo. Vamos lá. Miriam. Miriam. Deus com todos. Amém. Deus amado, poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de poder estar juntamente com os irmãos para bendizer o Deus Santo nome. Obrigado por cada um presente, obrigado pela Deus de Jessé, obrigado pela palavra que ele trouxe